Esses dias eu me peguei pensando, quando eu era adolescente, eu morava com a minha avó, como a minha avó me estressava para eu organizar minhas coisas. E ela falava assim, Daiane, como você é bagunceira, quando você vai deixar de ser bagunceira desse jeito? E aí hoje, quando eu deixei de ser bagunceira, esses dias eu tava pensando sobre isso. Pensei, gente, mas em que momento que eu deixei de ser bagunceira, sabe? E hoje a minha casa é organizada, as minhas coisas são organizadas, claro, né, na medida do possível. O guarda-roupa é quase organizado, mas eu acho que eu sei qual foi o clique. E aí eu pensei em vários outros cliques e eu vim contar pra vocês 5 coisas que mudaram a minha vida e que eu passei a fazer. Vamos lá? Primeira coisa, arrumar a cama ao acordar. Pode parecer besta, talvez você já tenha ouvido isso em outro lugar. Dizem que é o exército que manda a gente arrumar a cama, né? Que manda os caras lá arrumarem a cama, que é para poder começar o dia. Mas isso muda tudo na nossa vida. É incrível como muda. O Zé me fala muito isso, sabe? Me falava muito isso e realmente ele tem toda a razão. Quando a gente acorda, que a gente deixa o lençol esticadinho, a gente estica tudo, parece que a gente estica a nossa mente também, sabe? A gente estica a nossa vida, assim. E parece que tudo vai se organizando de alguma forma. Então, quando você começa a arrumar a sua cama assim que você acorda, né? Dizem que também, algumas pessoas já ouvi na internet, que se você arrumar a cama assim que acordar, você meio que abafa as bactérias que estão lá. Não sei se é verdade, a gente teria que chamar o doutor Bactéria aqui para perguntar sobre isso. Mas o que eu sei que é verdade, que é testado e comprovado por mim mesmo, é que quando você acorda e você já estica o seu lençol, você já dobra o seu cobertor, coloca o seu travesseirinho assim no jeito, o resto da sua vida parece que vai se encaixando, sabe? Vai entrando em ordem, porque você já tira o seu pijaminha ou não, né? E aí você já dobra a sua roupa, você já usa o seu sabonete, você já usa, faz a sua skincare e já guarda de novo as suas coisas. Quando você faz isso, as coisas já vão se organizando, sabe, no seu dia. E eu acho que elas vão se organizando principalmente na sua cabeça. Eu acho que é o clique que você precisa. Porque quando você chega toda hora no quarto e seu quarto tá bagunçado e a cama tá bagunçada, eu acho que assim, na sua cabeça, sabe aquele negócio. Já viu a síndrome do vidro quebrado? Já ouviu falar? Eu vou te contar então qual é que é, porque isso é muito importante. Dizem que fizeram um experimento, não sei se é real, tá? Se é fictício, mas eu vou contar. Fizeram um experimento e deixaram um carro numa rua X da cidade e tal. E eles deixam o carro lá com o vidro inteirinho. E nada acontece com o carro. Gente vai, gente vem, ninguém mexe no carro. Agora deixaram um carro parecido, ou o mesmo carro, com o vidro quebrado. Menina, saquearam o carro todinho, levaram tudo que tinha dentro do carro. Por quê? Já começou, sabe? Alguém já começou aquilo ali já. Ela fala assim, não fui eu, não fui o primeiro a começar. Então, eu acho que o nosso cérebro, ele funciona mais ou menos dessa maneira. Se você levanta e você arruma a sua cama, seu cérebro fala, opa, peraí que hoje é dia de organização, vamos nos organizar. Se você levanta, já não arruma a cama, ele pensa assim, ai, gente, eu vou dobrar essa roupa? Eu não vou, porque eu já não arrumei a cama mesmo, sabe? Então eu acho que uma coisa vai levando a outra, vai levando a outra, o que leva a gente ao número 2, que eu anotei aqui, que é anotar tudo. Tudo. Aí quando eu falo tudo, você pensa, mas tudo? Tudo. Porque você tem que ter a sua mente vazia, sabe? Para ser criativo, para pensar nas coisas e para poder ter paz, né? Porque quando você tem uma coisa na cabeça, como, por exemplo, eu aqui, tô precisando de coador de café. Sabe, Melitinha? Coador de café. E o que eu faço? Eu falo, Alexa, coloca coador de café na lista de compras. Acabei de colocar coador de café Ela já na sua colocou. lista de compras. Então, se você não tem uma Alexa, serve também um papel e uma caneta, mas o que interessa é você colocar tudo, tirar tudo da sua cabeça. Colocar tudo numa pranchetinha, num computador, em algum lugar, para você poder ficar livre. Sabe? Quando a gente tem a mente livre, a gente se sente menos cansado, assim, até pra vida. E aí eu até anotei aqui para não esquecer. Eu não coloco só isso, eu coloco todas as contas em débito automático. Se elas não estão em débito automático, elas estão no calendário. E até aniversários. Quando eu acabo de conhecer uma pessoa interessante, né? Que eu queira lembrar o aniversário dela, que eu acho que é importante, eu já pergunto quando que é o seu aniversário e vou lá no meu calendário e já coloco o aniversário da pessoa, porque eu não vou ficar todo mês pensando assim, ai gente, aquela pessoa postou uma foto diferente num restaurante diferente, será que era aniversário dela e eu não sabia, né? E ninguém me falou? Vai falar que isso não te aconteceu já, me aconteceu já várias vezes, é aí que eu fiz. Falei, toda vez agora eu vou pôr o aniversário da pessoa no meu calendário. E aí eu ponho no calendário do e-mail. O e-mail já me fala um dia antes. Se eu quiser comprar um presente, se eu estiver interessada em dar um presentinho para alguém, um dia antes eu já sei. E aí eu já posso pensar em um presente.
Se eu não estiver interessada em chegar nesse ponto, né, da amizade, eu posso só mandar parabéns no dia do aniversário, porque de manhã o Outlook lá no calendário já tá falando, olha, não esquece que é aniversário de ciclano. Então isso daí dá um ganho de vida pra gente. Você para de gastar tanta energia com coisa, vou falar que é coisa boba, porque aniversário dos outros não é, né? Coisa boba. Mas com coisa que você não precisa se preocupar. Não é mesmo, minha senhora? É mesmo. Lista de compra, aniversário, conta pra pagar, o que você precisa fazer, sabe? To-do list, lista do que fazer. Então, eu preciso chamar um encanador, preciso chamar um eletricista, eu preciso comprar uma chaleira nova. Pega um caderninho, tudo, anota tudo, deixa tudo anotadinho lá que você vai ver como isso muda a vida da gente. Isso é muito bom. Número 3, que eu aprendi mais recentemente, mas que foi uma coisa libertadora pra mim, e eu acho que quem é dona de casa vai entender, é cozinhar o que tem na geladeira. Por quê? Eu sempre comprava coisas, abastecia a geladeira, e quando já tava, sabe, quase no final, eu pensava assim, não, eu não quero comer isso aqui não, eu não quero, tem repolho e tem, sei lá, frango, eu não quero comer, hoje eu tô com vontade de comer, sei lá, batata frita e muito oleoso, né? Batata na air fryer e carne moída. E aí a gente vai lá no mercado, compra outras coisas, e é esse que tá aqui acaba indo pro lixo. E vou te falar, às vezes eu não sofria tanto no momento que eu tava fazendo essa troca mental comigo, mas eu sofria no momento que eu jogava no lixo. Por quê? Por N motivos, porque é um animalzinho que tá indo pro lixo, que morreu, né, e blá 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 blá. Ou é porque uma verdura que está indo pro lixo, que foi plantada, que foi cultivada, que foi colhida, sabe? Que tem ali, além do nosso dinheiro, tem uma energia muito grande em volta daquilo, daquele alimento. E também porque eu me senti uma inútil, sabe? Do tipo assim, não quero, sabe? Comer isso aqui, vou comprar outra coisa. Então, hoje em dia, quando a gente faz isso aqui em casa, que eu abro a geladeira e falo assim, o que a gente vai comer hoje? Vamos olhar quais as opções, fora que a gente fica mais criativa, né? Porque aí, agora que eu estou aprendendo gastronomia, minha senhora, eu fico pensando, que receita eu faria com isso que tem aqui em casa, sabe? E não é assim para só juntar as coisas, não. Que receita legal eu faria? Né? Às vezes está faltando só um ingrediente, aí eu vou lá e posso comprar, né? Mas eu acho que isso traz uma satisfação, sabe? De você não gastar dinheiro à toa, de você comer o alimento que alguém plantou e que você comprou e que você gastou seu dinheiro, a pessoa gastou o tempo dela e gastou dinheiro também. Sabe assim, toda essa cadeia energética e ela dá certo no final, que ela vira realmente um alimento ali para o seu consumo e para a sua nutrição. Sei lá, eu acho. Você já tinha parado para pensar nisso? Porque isso não é simples como parece. É uma coisa tão, sei lá, eu não sei. Eu acho que é fazer a coisa certa, sabe? Quando você se sente fazendo a coisa certa, eu acho que é isso. É sobre isso e tá tudo bem. Me senti até um calorzinho agora aqui no coração. A outra coisa é o seguinte, isso eu aprendi com o meu psicólogo e foi muito bom, assim, pra mim. O que a gente gosta de fazer, sabe? O que a gente quer fazer, o que dá prazer pra gente é totalmente negociável. Não é? Isso é libertador. Porque você pensa, da sua vida, você tem um milhão de coisas para fazer. Você tem obrigações, você tem contas para pagar, você tem que trabalhar, você tem que não sei o quê, você tem que. É o mais que a gente ouve, né? A gente tem que alguma coisa. Mas aí eu penso, no meu caso aqui, né? Por exemplo, eu tenho teatro. Que eu não tenho que, mas que eu amo, que eu gosto de ir, que eu gosto de fazer. Academia eu tenho que, e a gente já vai falar sobre isso. Mas o teatro é uma coisa que eu amo, que eu gosto de assistir às aulas. E isso, ele é inegociável para mim. E eu não digo negociar com outras pessoas, ela é inegociável para você mesmo. Porque às vezes a gente fica pensando, né? Eu gostava tanto de fazer tal coisa, mas eu parei, porque eu tive outras prioridades, né? Filha, quem põe a prioridade é você mesmo, filhinha. Se você tá colocando essa prioridade em cima da outra prioridade, que era a tua prioridade, fez errado, você entende? Então, aí às vezes a gente assim, com a gente mesmo, pensar assim, isso pra mim é inegociável. Eu não vou ficar negociando comigo mesma uma coisa que é pra minha felicidade. Outras coisas, tudo bem, né? Se a gente vai negociar quem vai na feira, né? Negociar quem vai no mercado. Tem gente que não gosta, né? Eu até gosto de ir no mercado. Mas tem gente que não gosta de ir no mercado. Vamos negociar quem vai cozinhar. Vamos negociar um monte de coisa. Mas o que você gosta de fazer é inegociável. Você coloca lá na sua rotina e, tipo, nem você tira dali. Entendeu? Uma outra coisa que eu aprendi é não acreditar em milagres. E aí não tem nada a ver com religião, não, com milagres divinos, não é isso. Mas a gente ouve tanta coisa, não é? Assim,
de gente que caiu em golpe, de novos golpes, de gente que liga da cadeia e pede dinheiro, sabe? De tanta coisa que eu fico pensando assim, quando a esmola é demais, eu não sou santa, mas eu desconfio muito. Então, esses dias até, eu nem vou contar quem, mas assim, alguém que eu conheço caiu em mais um golpe, que é um golpe, sabe? Eu acho que vocês já viram isso, eu acho que eu posso até ser cancelada por falar isso, mas eu nem vou dar detalhes então, porque pode não ser legal para as empresas, né? Mas tem umas empresas que elas vendem como se fosse um hotel vitalício, né? E aí você tem umas cláusulas lá na negociação que se você não se atentar, você pensa que você pode viajar para sempre, infinitas vezes, né? Sem pagar nada, e não é bem assim, né? É caro, é caríssimo e tal, enfim. E aí, quando a gente ouve alguma coisa dessa, você, no primeiro momento, você fala assim, nossa, encontrei a galinha dos ovos de ouro que ninguém mais encontrou. Então, assim, aí a senhora pensa, com tanta gente no mundo, minha senhora, pode ser que a sua galinha seja de verdade, de fato, de ovos de ouro, mas a probabilidade dela ter ovos nem tão bons assim dentro dela, mas é tão grande, que aí toda vez que você vê uma coisa muito milagrosa, você tem que ficar muito com a pulga atrás da orelha, sabe? E não sair nem, principalmente, né, para quem gosta de fazer isso, passando senha que chega no seu SMS, sabe? Ou acreditando que saiu um prêmio para você. O que me lembra uma história que é muito engraçada que eu vi esses dias, agora eu não lembro se foi... Ah, não, eu li na página do UOL. Tem um cara que ele trabalha na Receita, na Receita não, minto, na Nota Fiscal Paulista, e a Nota Fiscal Paulista, quem viu isso? Levanta a mão no jornal. A Nota Fiscal Paulista, ela tem uns sorteios, e tem sorteios de 100 mil, tem sorteios de 200, de 1 milhão, e tem gente que não vai buscar. Inclusive, depois que eu vi essa reportagem, eu fui correndo lá olhar na minha Nota Fiscal Paulista para ver se eu não tinha ganhado, e eu não fui uma das ganhadoras, infelizmente. E aí sai correndo lá e vai ver também. Mas espera, antes do final do vídeo não. E o cara tava falando que ele trabalha ligando para as pessoas e falando para elas, olha, é o seguinte, você tem um prêmio aqui que você esqueceu de retirar, você ganhou 1 milhãozinho aqui e você não veio buscar. E é engraçado porque assim, se o cara desse liga para mim, eu acho que eu taco o telefone na cara dele. Porque, né, como diria no começo aqui do vídeo, não tô acreditando em milagres ultimamente. Mas também tem que averiguar, né, minha senhora? Vai que esse homem liga pra tua casa e você desliga na cara dele falando assim, a Daiane falou pra não acreditar em milagres. Aí a senhora tá perdendo esse dinheiro também. Então, né, presta atenção aí no que a senhora tá fazendo. E a última coisa que eu queria falar pra vocês, que não é menos importante, que eu acho que isso mudou muito a minha vida, assim. Quando a gente é mais nova, né? Agora eu já tenho 40, as coisas vão mudando, minha cabeça vai mudando. Mas quando a gente é mais nova, a gente quer ficar bonitona, né? Então a gente vai pra academia, a gente vai fazer exercício físico pra ficar com tudo durinho, pra ficar com o braço durinho, com as pernas durinhas, com o bumbum durinho, bumbum na nuca, né? Isso daí é uma coisa que não faz mais parte do meu vocabulário, porque se em 40 anos ele nunca foi na nuca, não vai ser hoje que ele vai ser. Só que é o seguinte, o exercício físico... Aí você vai falar assim, mais do mesmo, mas presta atenção. O exercício físico, ele traz uma outra coisa que não é sobre ficar bonita. Ou não, pelo menos não por fora. Mas é sobre ficar bem, sabe? É sobre ficar mentalmente bem. E aí, o que tá me fazendo fazer exercícios físicos com frequência é lembrar que toda vez que eu vou, eu fico melhor de mente, sabe? É uma coisa louca, né? Que a gente às vezes pensa assim, vou pra academia de novo, coisa chata, faz 3 meses e eu ainda não vi um músculo maior, mas não é sobre isso, sabe? Se a gente pôr na nossa cabeça que, ok, isso daí é uma consequência que pode acontecer de você ficar mais bonitinha ali, até seu bumbum chegar na nuca, maravilhoso, né? Também é uma consequência ótima. Mas que se isso não acontecer, meninas, são tantos resultados positivos para nossa cabeça, sabe? Você consegue pensar direito, você consegue ficar menos ansiosa, você consegue comer menos porque você vai estar menos ansiosa. São tantos os benefícios que você fala assim, não, eu vou ali pela minha saúde mental, eu não vou para ficar com o bumbum na nuca. Se por acaso ele bater na nuca, tudo bem também. Mas se não bater, tá tudo bem, porque o ganho é muito maior e é um ganho diário e é maravilhoso. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Já tomei bastante tempo de vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Curte aqui o meu vídeo, compartilha com quem você achar que deve. A minha franjinha tá me estressando hoje, né? Mas tá bonitinha, né? Vocês viram isso aqui no Instagram? Me segue lá no Instagram. Daiane Moura, _oficial. É Daiane com Y. Vou colocar aqui embaixo.
Eu tava falando lá no Instagram que é o seguinte, eu já tô com os cabelos brancos, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui dá pra ver bem, ó. Vários cabelos brancos. E aí, cabelo branco em geral é sinônimo de velhice, né? Quando a gente vai ficando mais velho e tal, é cabelo branco. E franjinha é sinônimo do quê, minha senhora? Franjinha é sinônimo de infantilidade, não é não? Aí o que eu fiz? Cortei a franjinha, porque aí eu confundo o inimigo, entendeu? Tipo assim, um cabelo branco, uma franjinha, fala, tem quanto? Tem 80 ou tem 5? Aí a pessoa passa ali no meio, tem 30. Passou, entendeu? Confunde o inimigo. É sobre isso, a gente se fala lá no Instagram, me manda mensagem, tá bom? Beijo.